Então vamos lá, se você é gestor de e-commerce, você vai gostar de ficar nesse vídeo até o final, tá? Eu quero te falar como que você vai explodir suas vendas em 2026. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero agregar valor para ti e que no futuro você vire meu cliente, até mesmo sócio. Eu sou o Breno, sou gestor da MNZ Company e nós somos um escritório de tráfego focados em e-commerce, indústrias e consultórios. Mas hoje a gente vai falar especificamente de e-commerce e como que você pode alavancar suas vendas em 2026 sem aquele discurso que você está vendo aí em diversos perfis de Instagram, de gente que não entende do que está falando. Você sabe que 2026, 2025, 2024 é ano de mudança, obviamente, você já entendeu isso, mas comportamento de consumo, nem o próprio consumidor está entendendo quão rápido isso está mudando. Imagina a gente que está na operação. Então, por isso que esse vídeo vai te trazer uma visão de fora, para você entender o que vai mudar de consumo em 2026 e também ferramentas que você pode agregar. Inclusive, com essa onda de IA aí, eu vou desmistificar muita coisa que você provavelmente está tendo medo, etc., de como aplicar, nem tem ideia de como aplicar, só fica escutando do mercado que a todo momento você tem que aplicar uma coisa nova e, na verdade, na real mesmo, o buraco é muito mais embaixo, mas também é muito mais tranquilo de resolver e de mitigar esse problema, beleza? Então, antes da gente chegar já com a pé na porta, eu tenho que me apresentar para você. Eu sou o Breno, sou gestor da MNZ Company, como eu já te disse. Tenho 24 anos e já trabalhei em diversas empresas, diversos e-commerces, etc., a nível de Latinoamérica e mundo também, global. E estou com e-commerces desde 2019. Tá? E aí, entre indas e vindas com vários projetos e vários cases, mais de 250 empresas já foram atendidas e mais de 150 só de e-commerce dando certo ali. E a gente faz isso, pega projeto que está faturando 100 mil e coloca para faturar 1 milhão em um ano, tá? Mas eu não quero ficar falando só de mim nesse momento, tá? Eu quero te apresentar algumas coisas para 2026 que estão em alta e que vão fazer diferença no teu negócio. Então eu separei em 3 tópicos principais aqui para a gente falar, tá? Então, primeiro são ferramentas, depois análise de mercado e depois IA. Dentro disso, a gente vai entrar agora para falar sobre ferramentas que você precisa ter no teu negócio obrigatoriamente em 2026, se você quiser dar certo, e como que isso pode gerar mais retorno para a tua empresa, mais retorno para o teu e-commerce no próximo ano, beleza? E aí dentro dessas ferramentas, a gente vai falar sobre gestão, marketing, performance e monetização. Começando aí em ferramentas de gestão, tá? Pela base. A gestão do seu e-commerce, ela precisa, obviamente, de ferramentas ali para que não fique tudo no teu colo, que você não precise ficar apagando incêndio a todo momento, tá? Eu preparei algumas ferramentas aqui e a primeira de todas é ter ERP integrados, tá? Se você não sabe o que é ERP, já sai desse vídeo, você não está no lugar certo. E a questão de integração é porque hoje não está dando mais para estar no mercado e não ter ferramentas integradas que conversem entre si, porque você tem que ser um cara multicanal. Então você tem que vender via WhatsApp, e-commerce, marketplace, uma série de coisas, inclusive loja física, fornecedor, enfim, se você produz, e isso tem que estar super interligado. Hoje a gente está atendendo algumas empresas, inclusive, que não têm ERP interligado e elas estão sofrendo com faturamento. A gente está fazendo toda essa mudança na gestão. São empresas que a gente montou estudos, inclusive tem um case que está virando case, caso de sucesso mesmo nosso, que chegou para a gente faturando 200 mil mensal. E por não ter corrigido o ERP, não ter integrado a questão do estoque, preço, SKU, multicanal, o cara estava faturando 200 mil, sendo que podia faturar 1 milhão, porque era o que ele tinha em estoque, ele tinha poder de venda, ele só não tinha organização para isso acontecer. Então, se você quiser ir para 2026 com mais faturamento, inclusive mais lucro, ERP é lucro, tá? Sistema de ERP integrado com teus outros sistemas, teus outros canais é lucro, tá? Além disso, eu vou deixar algumas ferramentas aqui na tela, que são as ferramentas de gestão de projetos e tarefas. Eu não quero entrar muito nesse mérito, mas é muito importante. Se você tem gestão de tarefas aí dentro do teu time, é aquela questão que a gente falou no começo. Você não vai ficar apagando incêndio, porque o teu time já está preparado para poder receber demanda. E aí você consegue pensar como gestor em outros problemas para resolver. E quanto mais problemas a gente resolve, mais dinheiro a gente faz, mais dinheiro a gente tem em caixa. Você já sabe disso. Algumas que estão em alta aí para 2026 são o Trello, Asana e Monday, mas tem o Runit também, que é uma brasileira.
além de outras que você já provavelmente recebeu oferta. Eu não quero falar de ferramentas em específico, elas já estão aqui na tela, mas eu quero que você tenha isso dentro do teu negócio de uma forma mais estruturada, porque daí a gente consegue falar das coisas que são realmente mais interligadas a lucro, que é o próximo passo. Por último, uma ferramenta que você tem, e eu tô ligado que tem muito e-commerce que não tem, tá? São ferramentas tipo Slack, por exemplo, essas ferramentas de gestão com a equipe, de comunicação interna, como o Microsoft Teams, o Google Chat, esse tipo de ferramenta, são ferramentas que não estão deixando a equipe ficar lá no WhatsApp e conversando, e trocando ideia, e trocando figurinha, aquele tipo de coisa toda, que acaba perdendo e defasando a produtividade do time e, além do mais, não organiza realmente, propriamente dito, o que tem que evoluir a nível de projeto, beleza? Então essas são 3 ferramentas. Em resumo, né, as ferramentas de gestão, elas são básicas. Base da pirâmide, era o que você já deveria ter na sua operação. Se não tem, resolve isso agora, não é caro, inclusive é muito barato pelo retorno que ela traz. Se você quiser ajuda, inclusive, para poder implementar ferramentas de gestão no seu e-commerce, conte com o nosso escritório. Então aqui na descrição desse vídeo tem aí o meu contato, enfim, você pode trocar uma ideia comigo, a gente faz diagnóstico, desde diagnóstico até implementação de diversas ferramentas, beleza? Um extra aqui, se você é Shopify, e isso não é um merchandising, tá? Tem diversas ferramentas de gestão, de ERP, esse tipo de coisa, tudo que eu falei lá no Shopify integrado, tá? Então, hoje para nós é um dos melhores sistemas de e-commerce a nível de integração para você ter aí no teu business. Não necessariamente você precisa migrar pro Shopify, tem muitos outros que são muito bons, mas ele é um que está saindo, está despontando aí em 2026 a nível de integração com outros sistemas e também com IA própria. Aí tem o segundo extra aqui que eu vou entregar para você, que é ferramentas de conversação. Então hoje tem muitos negócios que estão aí sob nossa gestão, que estão integrando ferramentas de conversação, né, IAs conversacionais para poder resolver ticket de cliente. Então a gente consegue deixar com que o nosso CS, com que o nosso profissional de atendimento cuide de coisas mais importantes e as mais básicas a IA cuide. Com isso você consegue entregar uma experiência melhor para o teu cliente, diminuir os teus custos e, ao mesmo tempo, conseguir fazer com que a equipe humana gere mais valor para a tua empresa, para a tua operação, beleza? E isso já integra com o nosso segundo tópico aqui dentro de ferramentas, que são as ferramentas de marketing, principalmente para atração e engajamento. Falando sobre ferramentas de marketing, 2025 foi um ótimo ano para surgimento de novas ferramentas e também consolidação de ferramentas que já estavam vindo aí no mercado e com o advento da IA ficaram muito melhores. Eu não quero falar sobre IA a todo momento, mas a gente vai ter que tocar nesse assunto. O ponto que eu quero chegar é que e-mail marketing, por exemplo, e essas vendas por... A gente estava falando sobre conversacional, né? Essas vendas por marketing conversacional vão continuar crescendo ainda mais, tá? O que está rolando aqui, você já sabe que funil não é mais o que reina, né? Funil de marketing já virou uma bagunça. Então a gente está lidando muito mais com quase que mandalas de marketing aí para poder lidar com todas as etapas da jornada de conversão do cliente. Uma coisa muito importante da gente frisar aqui é que se você tem e-mail marketing, ou SMS, ou mensagem via WhatsApp, não deixa todo mundo no mesmo cohort, tá? Então crie pequenos segmentos de público dentro da galera que está comprando do teu negócio, para daí sim você gerar mais valor para essa galera e personalizar a jornada de compra deles e colocar mais grana no bolso. Cara, 5%, até menos, 1% dos e-commerces hoje fazem isso. Pegam a lista de clientes ali, a base de clientes e segmentam por pequenos outros segmentos, pequenos clusters ou cohorts, você pode chamar do jeito que você quiser, para poder gerar mais resultado. E aí com isso você personaliza a experiência do teu cliente e consequentemente consegue gerar mais receita, não fica entregando a mesma mensagem para a base inteira, isso já está ultrapassado, não dá mais tempo para fazer isso. Inclusive eu vou falar também mais uma vez sobre essa questão no próximo tópico,
que é a questão de deixar mais personalizada a experiência do cliente. Bom, nesse tópico aqui, a gente ainda está falando sobre ferramentas de marketing. Você viu que eu não vou ficar falando sobre Facebook, Meta Ads, esse tipo de coisa, Google Ads, enfim. Chato pra caramba, e você já sabe que ano que vem a gente vai ter um aumento aí de Meta Ads de pelo menos 12,5% em custos de investimento de mídia. Porque, novidade no Brasil, a gente vai ter mais um imposto. Esse imposto vai ser repassado para nós compradores de mídia. Então o Meta já avisou que a partir da metade do ano que vem, a não ser que isso mude de alguma outra maneira, a gente vai ter um imposto que é tipo um IVA, uma taxa de 12,5% que vai ser repassada para os anunciantes. Então, assim, nosso custo por aquisição vai ficar mais caro obrigatoriamente para quem tem Meta Ads em 100% ali dos canais de aquisição, obrigatoriamente 12% mais caro aí a tua aquisição de clientes. Então, fica de olho nisso. Não é só isso que eu quero te passar, mas já anota. Eu acho que até aqui já valeu alguns insights que eu tenho trazido para ti. O próximo ponto que eu quero falar é sobre alguns plugins que você já provavelmente está namorando há um tempo, que são os recursos lá de Amazon, de Shopee, de Mercado Livre, marketplaces no geral, que é de personalizar produtos a serem exibidos para o cliente. Então, o algoritmo entende qual que é o teu perfil, que tipo de produto você gosta, e ele já aparece na tua tela inicial. Esse tipo de ferramenta, que eu vou deixar aqui embaixo, a gente tem o Nosto ou o Rebuy. São duas ferramentas que ajudam nessa questão, tá? Então, eles estão bombando nos e-commerces lá fora, e eles analisam o comportamento do cliente em tempo real, enquanto ele está dentro do teu e-commerce, para poder entregar para ele produtos que têm mais a ver com ele. Então você fica com recursos ali para dentro do teu e-commerce, que são recursos que existem em marketplaces, você traz para dentro da tua operação e não é uma coisa difícil de desenvolver. Na verdade já tem plataformas e ferramentas prontas, então é só aplicar dentro do teu negócio. Se parecia um bicho de 7 cabeças, não é mais. Estou deixando essas duas ferramentas aqui também para você conhecer. São ferramentas que valem muito a pena ter no teu negócio e aumentam o ticket médio ali de 10% a 15%. E em alguns casos, 20%, 30%, 40% dependendo do segmento. E para finalizar, social commerce, né? Aí falando de marketing também, de interação, aquele marketing que vai para fora do e-commerce, que são investir em UGCs, investir em criação de conteúdo passivo ali, com pessoas que estão fora da empresa, muito por conta de... O GC, você sabe que surgiu, na real, lá na gringa, com criadores de conteúdo que, na verdade, não eram criadores de conteúdo, eram só pessoas que criavam conteúdo falando bem da marca que eles realmente compraram. Aqui no Brasil, a gente deu o nosso jeitinho e contrata pessoas para fazer isso, né? Mais como se fosse um cliente que gostou do produto e cria conteúdo em cima daquilo. Mas ainda tem muito espaço para fazer esse tipo de coisa, tanto para clientes que gostaram do produto criarem conteúdo acerca da nossa marca, com incentivo que é a responsabilidade nossa de prestar para esses clientes, como também para criadores de conteúdo ali que a gente contrata para a nossa operação. Isso vai continuar dando certo, principalmente para quem tem preconceito com o TikTok, por exemplo. É a rede onde isso vai mais dar certo no Brasil nos próximos anos, aí, principalmente 2026. Então, se não é um canal de aquisição para você, TikTok Shop está chegando. Tem cliente nosso que TikTok em 3 meses já está representando 20% a 30% de faturamento de nova mídia, de aquisição. Então, assim, bizarro como isso está crescendo e como a gente não pode deixar de olhar para esse canal no próximo ano. Se você quiser, inclusive, que a gente faça um diagnóstico de canais do teu ecossistema de marketing aí dentro do teu e-commerce, me manda uma mensagem. Vai ser um prazer estar atuando aí e aplicar essas coisas que eu estou falando aqui. Como eu disse, desde o diagnóstico até a implementação, planejamento e execução. Cada etapa que você precisar, às vezes você está com uma equipe que está muito sobrecarregada, a gente consegue executar. Às vezes você está com uma equipe que não tem conhecimento técnico, a gente consegue planejar para que ela execute. Enfim, me manda uma mensagem que está aqui na descrição, a gente vai trocar uma ideia sobre isso. Por último, aqui falando de ferramentas, acho que essa é a minha parte que eu mais gosto, porque eu sou meio nerd, né? E aí, inclusive, a gente costuma falar dentro do escritório que nós somos os nerds, e aí as outras agências ali de produção de conteúdo são os artistas, né? A gente trabalha muito com outras agências que produzem conteúdo, inclusive, para dentro de e-commerce. Mas vamos lá.
Sobre ferramentas de performance, né? Falando de métrica, falando de análise, falando de tomada de decisão, a Analytics ali continua sendo o rei, né? Google Analytics, mas se você não tem dashboard unificado, principalmente você sendo um cara omnichannel, você está perdendo. Então, ter um painel, desenvolver um painel onde você consiga ver resultado de marketplace, resultado de loja física, resultado de aquisição ali, dentro do próprio e-commerce, via Meta Ads, Google Ads e compra de mídia no geral, você está perdendo. Por quê? Você consegue fazer cruzamento de dados entre canais e, consequentemente, ter insights para melhorar a tua receita. Hoje tem cliente nosso que tem usado, por exemplo, a loja física como um canal de aquisição. Então, parou de fazer sentido unicamente o faturamento da loja física, mas sim tratar todo novo cliente como um cara que vai recomprar do nosso e-commerce no futuro. Então a gente traz uma primeira experiência física para ele e consegue monetizar ele, ter um LTV ali de 1 ano, 2 anos, 3 anos, pelo fato de que ele está ali no nosso ecossistema, a gente está conseguindo metrificar esse cara independentemente do canal, tá? Então é um baita insight aí para você, né, ter essa questão do BI. Inclusive, na MNZ a gente desenvolve isso. Se você quiser, não é uma coisa difícil de desenvolver, dá trabalho, demora e tal, mas não é necessariamente complexo quando você está com a galera certa para te ajudar nisso. Isso é um tipo de coisa que o ChatGPT não faz. Então tem 3 ferramentas aqui sobre análise de campanhas que eu quero trazer para você. Eles não são mais de análise de aquisição, são análise de campanhas que estão rolando. Então a gente tem aqui o Triple Whale, o Northbeam e o Hyros, ou Hyros. Eles são 3 ferramentas aí que você precisa ter no teu e-commerce se você quiser analisar criativo de concorrente, esse tipo de coisa. Você não vai precisar ficar dentro da biblioteca de anúncios, por exemplo, vendo o que o teu concorrente está fazendo. Com essas ferramentas, você consegue, inclusive, pegar a referência da gringa. Então é aquela questão. Se você anuncia no Meta Ads, por exemplo, no Google Ads, a referência sempre tem que ser um canal mais novo. Então, do TikTok nascem as tendências, beleza? E aí a outra referência tem que ser um mercado mais novo, um mercado mais, na verdade, mais velho por uma outra perspectiva, mas um mercado onde a novidade chega antes, que é o mercado gringo. Então, Estados Unidos, Europa, ali, México também são ótimos para criarem tendências, principalmente Estados Unidos ainda assim, e aqui na América do Sul a gente acaba copiando, tá? Mas, de qualquer modo, são 3 ferramentas aí que eu vou deixar para vocês. Eles te ajudam aí na questão de multicanal, tá? Além disso, tem o VWO e o Optimizely. Eles são ferramentas ali de otimização. Então, você vai analisar CRO, você vai analisar métricas mais de mídia, sem perder sem ficar dependendo ali do que está aparecendo no painel do Meta Ads, por exemplo, tá? São ferramentas extremamente novas. Estou te passando aqui o ouro realmente. Inclusive, pouquíssimas pessoas, pouquíssimos e-commerces no Brasil estão trabalhando com essas ferramentas, beleza? E por último, para análise aqui, você provavelmente conhece o Hotjar, mas eu estou trabalhando com a Clarity da Microsoft. Ou Clarity, se você quiser falar num inglês um pouco mais abrasileirado. O Clarity, ele traz para você as mesmas métricas que o Hotjar traz, só que de uma forma muito mais profunda ali, eu tenho sentido isso, inclusive gratuita, tá? Então é uma ótima ferramenta para você trabalhar aí no teu e-commerce, inclusive substituir o Hotjar, tá? Então fique por dentro aí, fica de olho nessa ferramenta porque é gratuita para implementar, o teu time todo consegue acesso, enfim, é da Microsoft, então provavelmente continuará sendo gratuita aí por alguns anos. Você consegue inclusive ver mapa de calor, de clique dentro do teu site, tempo de carregamento, quanto tempo o usuário fica consumindo um conteúdo dentro do teu site, qual página que gera melhor performance, quais botões são mais clicados, etc. Então é uma ferramenta muito útil para a gente otimizar e, consequentemente, quando a gente está falando desse tipo de coisa, é aumentar a taxa de conversão na certa. Para finalizar esse tripé de ferramentas, eu quero trazer um quarto aqui. Vai ser um quadripé, no final das contas, que é o tipo de ferramentas ali de monetização, tá? Então, a gente sempre quer extrair o lucro máximo de cada cliente, obviamente, não só o faturamento, mas se
Um cliente custa muito para a gente a nível de aquisição. Ele traz um faturamento baixo para a gente, não traz margem para a operação, talvez seja melhor que ele nem venha para o nosso ecossistema. Mas se ele já chegou no nosso ecossistema, é responsabilidade nossa extrair mais lucro desse cliente, beleza? Então, algumas ferramentas que a gente tem aplicado hoje aqui para extrair valor dos clientes são ferramentas de upsell e cross-sell inteligentes, tá? Então, como eu disse, né, mais cedo, tem a Nostro, tem a Zipfy, tem o OneClick, Upsell e tem o Reconvert. Essas quatro ferramentas eu vou colocar aqui na descrição também. Inclusive, no final desse vídeo ou agora, você pode ir na descrição do vídeo, me mandar uma mensagem no WhatsApp, no direct do Instagram, onde você quiser, e me pede por lá o checklist desse vídeo. Então, coisas que você tem que aplicar para que você tenha resultado aí nesse próximo ano. Eu já montei um checklist, já está pronto para a tua empresa, só precisa pedir, beleza? E aí, inclusive, nesse checklist eu estou colocando todas essas ferramentas aí. Para upsell e cross-sell, essas ferramentas elas usam IA para que você, inclusive, consiga implementar na tua saída aí, né, no teu checkout, alguns recursos para fazer com que a gente eleve o ticket médio. Então, aquilo, mesma filosofia, sua filosofia precisa ser retirar o máximo de lucro de cada cliente. Para fidelização, recorrência e LTV, outra mina de ouro que a gente tem, né, fidelização. Quem já comprou, comprar de novo e comprar cada vez mais, com ticket cada vez maior, etc. Inclusive, tem que ter uma boa estratégia de cauda longa, tem que ter uma boa estratégia de desenvolvimento de produto. Inclusive, a gente desenvolve isso para você na MNZ Company, beleza? Temos aí algumas ferramentas que estão sendo desenvolvidas, por exemplo, tem uma chamada Iótipo, que elas permitem criar assinaturas, e aí essas assinaturas vão virando desconto nas recompras, por exemplo. Eu ainda não vejo isso como uma tendência no Brasil, mas um fato é, quanto mais estratégias de fidelização e de recompra a gente tiver, melhor, tá? Então é um extra que eu trago aí para vocês. E também a questão de recuperação de carrinhos. Hoje a gente tem um cliente aqui em específico que ele tem uma taxa de quebra de carrinho, de abandono de carrinho, ali de 15% por checkout. Então, por exemplo, para cada 100 pessoas que chegam no checkout, 15%, 15 pessoas saem do checkout, abandonam o carrinho ali e nunca mais voltam, né? Abandono de checkout, na verdade, não de carrinho. E aí, nesse caso, a gente tem trazido muito WhatsApp e até o WhatsApp manual, porque é um volume muito baixo de pessoas atualmente. Então você nem precisa de uma ferramenta para automatizar esse tipo de coisa. O próprio manual ali, o próprio ter uma pessoa que viu que isso aconteceu no site e já ative esse possível comprador no WhatsApp, faz com que você aumente aí e tenha uma retenção muito maior, muito melhor. Então o lucro está nisso também, não está só em automatizar as coisas. É fazer bem feito, é extrair o máximo de lucro do teu cliente, independentemente da plataforma, independentemente da ferramenta, beleza? Falando nisso, a gente vai parar aqui com essa questão das ferramentas. Bom, se você gostou desse vídeo até aqui, a gente tem uma parte 2, onde a gente vai falar sobre tendência de mercado e inteligência artificial para 2026. Então, esse foi um vídeo mais técnico, o próximo vai ser muito mais de análise, muito mais uma troca de ideias aí e de conclusões para o próximo ano, beleza? Se você quiser contratar a MNZ Company para poder fazer desde o diagnóstico até a implementação, execução para o teu negócio, desde que você seja um e-commerce que já fatura, que já está operando, me manda uma mensagem, tá? Vou deixar aqui na tela todos os contatos, Instagram, etc. e na descrição desse vídeo também.